Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Esse vídeo eu quero mostrar um pouco para vocês como ficou a configuração do que a gente chama de AP Groups, né, grupos de APs, na nova versão 6 aí do Software Unify Controller, né, um recurso aí que mudou e as pessoas estão tendo aí algumas dúvidas em relação a isso. Eu vou mostrar para vocês que é bem simples aí, vou mostrar como que ficou o novo arranjo de configuração. Tá? Antes da gente ir para essa configuração, deixa eu rapidinho aí convidar vocês para os nossos canais de suporte, nossos grupos da comunidade. A gente tem aqui o nosso fórum em português, né? O fórum é o nosso canal oficial de suporte, onde todas as dúvidas registradas ao longo de vários anos vocês vão encontrar por lá, então eu recomendo que vocês, quando tiverem alguma dúvida, façam uma busca pelo fórum, tá? Para quem gosta de Facebook, a gente tem aqui o grupo Ubiquiti Redes Unify, né, onde o pessoal costuma postar as fotos dos projetos, interagir, os integradores interagem entre si, então esse é um espaço interessante para isso. A gente tem também o nosso blog, né, medium.com.br. Eu vou deixar o link de todos esses canais na descrição desse vídeo. É a nossa base de conhecimento hoje em português no Brasil, então lá a gente tem vários cases de sucesso escritos, né, a gente tem artigos de produtos, vários tutoriais de configuração, base de conhecimento hoje em português. E o nosso canal no YouTube, onde você provavelmente está vendo esse vídeo, né? A gente tem uma quantidade bem grande, né? Um conteúdo bem rico aqui no canal de produtos, de configuração, enfim. Se você ainda não está inscrito, a gente pede que você se inscreva para acompanhar as novidades, ok? Então vamos lá. Eu tô com uma controladora aqui em bancada, num Cloud Key, rodando a atual versão 6.0.28 do Unify Controller, né? Lembrando aí que recentemente a controladora Unify teve uma mudança de versão base, ela saiu das versões 5 e foi para a versão 6, né? Toda mudança de versão base é uma mudança maior, que normalmente traz aí algumas alterações estruturais. E a principal mudança que a gente teve do Unify da versão 5 para a versão 6 foi a forma que ele trata o que a gente chama de AP Groups, né, os grupos de APs. Aquilo que antes a gente personalizava a propagação de SSIDs, da forma que eu vou mostrar nesse vídeo, na época da versão 5, usando o que a gente chamava de WLAN Groups, editando grupos de WLAN, agora a gente tem um conceito um pouco diferente. Então eu vou puxar a minha imagem para cá. Então eu estou aqui na versão 6.0.28 e nessa controladora de bancada, eu tenho aqui, ó, vou abrir a relação de device. Reparem que eu tenho aqui na bancada 4 access points dos seguintes modelos. Eu tenho um AP ACHD, um AP ACIW, um ACM, um AC Pro. Eu estou usando como nome do AP o próprio código, né, do produto, porque no meu caso são 4 modelos diferentes, então vai ser fácil da gente diferenciar entre eles, né? Provavelmente no seu cenário você não vai querer usar essa estratégia, porque você vai ter muitos APs do mesmo modelo, você usa aí o código que você achar mais apropriado para a sua gestão. Então eu tenho 4 APs aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou primeiro criar um SSID padrão, do modo padrão, só para mostrar para vocês como é o comportamento de propagação desse SSID nos APs que vocês têm aí no seu ambiente, tá? Então eu vou mostrar que por padrão, você cria um SSID aqui no Unify Controller, ele vai propagar esse SSID em todos os rádios, tanto 2, 4, 5 GHz e todos os APs que você tenha, qualquer que seja a quantidade, 1, 2, 20, 200, 1000, né? Esse é o comportamento padrão. E daí a gente vai fazer o seguinte experimento. Eu vou criar mais 2 SSIDs, um que eu vou chamar de SSID Lab Corporativo e outro de Lab Guest, né, visitantes, e a gente vai querer fazer o seguinte, a gente vai assumir nesse cenário hipotético que o APHD, o IW e o PRO fazem parte de um escritório onde eu quero propagar nesses 3 APs a minha rede corporativa. E, hipoteticamente, aí numa área externa, eu tenho um hotspot que eu quero prover um SSID de visitantes, né, só nesse AP, na área desse AP. Eu não quero esse SSID de visitantes nos outros 3 APs, eu quero só no APM, que é o mesh lá, que representa aqui no nosso caso aquilo que seria um hotspot externo para visitantes. Então, um cenário hipotético, só para eu mostrar para vocês como que a gente faria para criar um SSID para 3 APs, né, para um grupo de 3 APs, e outro SSID para um grupo, entre aspas, de um único AP. Tá? E nos grupos vocês podem ter qualquer quantidade de APs que vocês queiram. E depois eu também vou manipular isso e vou mudar os rádios, né, 2, 4 e 5, só para vocês enxergarem como ficou essa configuração. Uma primeira observação aqui, vejam que na minha relação de devices, aqui na opção Devices do Unify Controller, eu
tenho dois campos aqui que vocês não enxergam por padrão na controladora de vocês, eu personalizei aqui, que são as WLANs, né, os SSIDs no rádio 2G e os SSIDs no rádio 5G. Eu não tenho nada, porque eu estou com uma configuração vazia aqui com vocês, mas para vocês exibirem essas duas colunas, vocês fazem o seguinte, ó, aqui em Device, vocês clicam aqui nesses três pontos, vocês têm essa opção Customize Columns, né, customizar, personalizar colunas, e aí eu simplesmente habilitei aqui, ó, WLAN 2G, para me exibir os SSIDs no rádio 2 GHz, 2.4 GHz do AP, e WLAN 5G para exibir os SSIDs no rádio 5 GHz do AP. Tá? Simplesmente essa alteração que eu fiz para depois de aplicar as configurações que a gente vai fazer, vocês enxergarem aqui o resumo, né, a síntese do que a gente fez nessa interface, acaba ficando mais fácil, ok? Então vamos lá para como fazer então esse exemplo dessa configuração, e aí eu vou apontando o que mudou, né? As mudanças, na verdade, foram mínimas do ponto de vista de interface, né? É mais uma questão estrutural em relação aos grupos de APs aqui que eu quero mostrar. Bom, então a gente vai vir aqui na opção Settings, uma primeira alteração da versão 5 para a versão 6 é que essas opções aqui, ó, separadas por essa linha, aqui tem uma linha de separação, elas ficavam bem abaixo aqui, né, na parte inferior, agora elas estão todas alinhadas com as demais, detalhe, né? Então a gente vai vir aqui em Settings. Uma primeira observação importante aqui pra gente é que eu não estou usando a nova interface que ainda está em fase beta de desenvolvimento. Então eu recomendo que vocês trabalhem com a interface clássica, tá? Que é aquela interface que está mais madura, a gente vai trabalhar em cima da interface clássica justamente por conta disso. Então como que a gente fazia para criar redes sem fio no Unify? A gente vinha aqui em Wireless Networks, é exatamente onde eu vou. Eu não tenho nenhuma rede sem fio criada, então eu vou primeiro criar uma rede padrão da forma, né, mais comum, sem nenhuma separação, sem nenhum recurso aí avançado, entre aspas, né, só para a gente enxergar o efeito disso. Então a gente vai vir aqui, ó, em criar um novo SSID. Eu vou chamar esse SSID de Lab, tá? Mantendo aqui basicamente o padrão. Vou só colocar aqui uma PSK, ó, WPA Personal aqui, uma Pre-Shared Key, né, WPA2 que ele usa por padrão. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Uma mudança aqui que o pessoal ficou na dúvida é que você não tem um campo com o nome VLAN para selecionar VLAN se você usa VLAN. Você tem aqui o campo Network. Esse campo Network é o que substituiu o anterior, o antigo campo VLAN, onde você inserir um número de VLAN aqui no campo. Então agora você tem uma caixa de seleção onde você seleciona VLANs, redes previamente criadas. Vou falar de VLAN daqui a pouco. Por hora, numa configuração bem básica, bem simples, se você não tem nada de VLAN, por padrão a controladora Unify tem uma LAN padrão, que é basicamente a ausência de VLAN, né? VLAN 1, a Unify por padrão trabalha com essa VLAN sem tag. Então você seleciona em Network a LAN padrão, se você não usa nada de VLAN, por exemplo, numa instalação bem pequena, residencial, é o que eu estou fazendo aqui. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, basicamente é isso, eu vou salvar daqui a pouco, mas antes de salvar eu quero mostrar o seguinte, aqui em Advanced Options, a gente tem um campo novo, ó, que é o Broadcasting APs, né, os APs em que eu quero propagar esse SSID. Se eu só salvar as configurações padrões sem fazer nenhuma alteração, esse SSID, por padrão, vai ser propagado em todos os rádios, tanto 2.4 como 5 GHz, de todos os APs. Por padrão, todos os meus APs pertencem a um grupo pré-configurado, pré-criado dentro do Unify Controller, que contém todos os meus APs. E eu não posso excluir esse grupo. O máximo que eu posso fazer é aqui em View, visualizar quais APs fazem parte do grupo All IPs. E todos os APs que eu tenho fazem parte desse grupo. Se amanhã eu inserir mais 10 APs, automaticamente esses 10 APs vão fazer parte do grupo All IPs. E sempre que eu criar um novo SSID, ele vai estar sendo propagado nesse grupo padrão All APs. Daqui a pouco a gente vai mudar isso, eu vou querer mudar, personalizar essa situação, mas assumindo um cenário de configuração padrão, eu quero criar esse SSID Lab em todos os rádios de todos os APs, então eu vou simplesmente salvar. Vou salvar essa minha configuração, pronto, ó, criei aqui o SSID Lab. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado disso aqui na própria controladora, tá? Então eu vou vir aqui em Devices, ó, vejam que os APs agora estão com o status provisionando, a controladora está mandando essas novas configurações que eu fiz para os meus APs. O que eu quero que vocês vejam é aqui, ó, agora os campos, as colunas WLAN 2G e WLAN 5G, todos os APs têm o SSID Lab que eu acabei de criar nos dois rádios.
Esse é o comportamento padrão do Unify se você não fizer nenhuma personalização de SSIDs, nem de propagação em rádios dos APs. O comportamento padrão vai ser exatamente esse. O SSID que eu acabei de criar vai ser propagado todos os APs, todos os rádios, tanto 2G como 5 GHz e todos esses APs, tá? Ok, agora a gente vai fazer o seguinte, então esse seria o cenário padrão, tá? Agora vamos imaginar um cenário onde eu preciso de um pouco mais de customização, de personalização. Vamos imaginar uma empresa onde eu tenho o seguinte cenário, eu quero fazer o seguinte nessa empresa, eu quero criar um SSID, que eu vou chamar de Lab Corp, para representar a minha rede corporativa, né, para as máquinas sem fio, Wi-Fi da minha rede corporativa, dos meus funcionários, por exemplo, e eu quero criar um outro SSID que eu vou chamar de Lab Guest, para visitantes. Só que eu não quero esse comportamento padrão, eu não quero que esses novos dois SSIDs que eu vou criar se propaguem em todos os APs. Eu quero dizer o seguinte, eu vou assumir nesse cenário hipotético que o AP HD, o IW e o Pro estão dentro do meu escritório onde eu quero ter a minha rede corporativa. E eu vou assumir que o AP Mesh está numa área externa onde eu propago uma rede de visitantes e eu quero essa rede de visitantes só nessa área externa, só nesse hotspot. Eu não quero em todos os APs. Então, um cenário hipotético só para a gente poder manipular um pouco esses APs, né, esses AP Groups novos do Unify Control, para vocês enxergarem como ficou muito mais flexível. Então, eu vou criar daqui a pouco dois grupos, né, separando 3 APs em um grupo e um AP no outro grupo. E mais, vamos agora assumir que eu tenho um contexto mais corporativo e eu quero ter a VLAN 10 para a rede corporativa e a VLAN 20 para a rede guest, mas eu uso já na minha infraestrutura cabeada o outro roteador, que é o gateway, né, dessas subredes que propaga, controla o DHCP dessas redes, então eu quero só associar o AP, os SSIDs dos APs com sua respectiva VLAN. Agora, como eu tenho uma caixa de seleção e eu não informo mais o número da VLAN, eu preciso antes, então previamente eu preciso criar essas VLANs, que a gente vai chamar de VLAN only, apenas VLAN, para depois eu poder selecionar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em Settings. Então, só se você for usar VLANs, e provavelmente em todos os cenários corporativos você vai usar VLANs, né? A gente, antes de vir aqui em Wireless Networks, criar os SSIDs, a gente vai vir em Networks, onde a gente gerencia aqui as nossas redes cabeadas, né? Normalmente a infraestrutura cabeada, então Unify Security Gateway, o roteador Unify Switches, né, em termos de switch. Então vejam que por padrão ele já tem uma LAN, que é aquela LAN que a gente usou quando a gente não queria nenhuma VLAN. Agora eu vou criar as VLANs 10 e 20. Então eu vou vir aqui ó, em Create Network, vou chamar de VLAN 10, e agora eu vou selecionar a opção, ó, se eu não tenho roteador Unify na minha infraestrutura, eu tenho só os APs, e eu quero colocar um SSID vinculado com uma VLAN específica, eu tenho que criar uma VLAN only, eu chamei aqui de VLAN 10, você pode dar o nome que você quiser, aqui você tem o campo para associar a VLAN, então eu vou falar que a VLAN 10 é a VLAN 10, ok? Salvo. Pronto, VLAN 10 está aqui e vou fazer a mesma coisa para VLAN 20. Por enquanto só estou criando VLANs, tá? Mais nada. Então, ó, VLAN only, vou chamar de VLAN 20, vou dizer então que é a VLAN 20, vou salvar. Agora eu tenho então duas VLANs criadas na minha lista de redes do Unify, e uma vez que eu criei essas duas VLANs, a 10 e a 20, posso criar quantas eu precisar, quando eu for criar um SSID, lá no campo Network, que é a VLAN, na minha caixa de seleção eu vou ter essas VLANs agora, tá? Então vamos lá. Então agora a gente vai em Wireless Networks, criar aí as nossas redes sem fio, eu vou manter aqui aquele SSID padrão, sem nenhuma personalização, né? Propagando em todos os rádios e todos os APs. Agora eu vou querer criar então um SSID específico para minha rede corporativa, vou chamar de LabCorp, tá? Vou colocar uma PSK aqui, vou colocar a mesma que eu usei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, claro que você não vai fazer isso, né? E aqui em Network, então, observem que agora, quando eu vier em Select Network, apareceram as VLANs 10 e 20 que eu criei em Networks. Então, o segredo agora para você associar um SSID com uma VLAN, você não pode mais digitar a VLAN num campo VLAN. Aqui em Network, você seleciona uma VLAN que você criou previamente. Então, o SSID Corp vai estar associado com a VLAN 10. Se eu quisesse propagar esse SSID em todos os APs, eu salvaria aqui a minha configuração. Mas lembra que eu quero que o meu SSID corporativo, propositalmente, né, seja propagado só nos 3 APs que estão na minha estrutura interna, não no Mesh, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Advanced Options,
Vejam que por padrão, ó, aquela opção Broadcasting APs, ela usa aqui todos os APs. Eu não quero isso, eu quero criar um novo grupo de APs, eu quero personalizar agora em quais APs eu quero que esses SSIDs sejam propagados, né? Vou criar um novo grupo que eu vou chamar de Group Corp. Tá? Você pode dar o nome que você quiser. E os APs, dentro de todos que eu tenho, que vão fazer parte desse grupo, são o HD, o IW e o Pro. Aqui eu tenho uma caixa de seleção e de seleção de todos, ó. Então, se você quiser selecionar todos menos um, você pode fazer isso e tirar um. Tá? Se você não quiser selecionar, se você tem muitos e quer selecionar poucos, você pode ir selecionando individualmente. Aí vai de você, né? Então eu vou, como eu tenho poucos aqui, ó, vou selecionar os 3 APs que eu quero que façam parte do grupo corporativo, o HD, o IW e o Pro. Estou excluindo o Mesh desse grupo. Vou salvar esse grupo. Quando eu fizer isso, ó, esse grupo está aqui. Agora o cuidado que vocês têm que tomar é o seguinte, ó, o grupo All APs também está selecionado, porque eu posso ter múltiplos grupos com múltiplos APs nessa caixa de broadcast, e aí ele vai propagar para todos combinados dos dois grupos. Então eu tenho que tirar o grupo All APs para ele propagar só para os APs do grupo Group Corp, tá? Que eu acabei de criar agora. A qualquer momento eu posso editar e visualizar isso, só o grupo All APs que eu não posso excluir, ele é o padrão do Unify, né? Todos os APs automaticamente fazem parte desse grupo, todos APs, né? All APs. Então eu posso a qualquer momento editar, ó, e alterar isso daqui que eu acabei de criar. Vou salvar. Pronto. E agora eu vou criar um novo SSID, então, que vai ser o LabGuest, que eu quero propagar só no AP ACM, no Mesh, né, que é aquele cenário hipotético nosso de um hotspot aí no exterior do ambiente, onde eu vou entregar a rede para visitantes. Então, eu vou criar aqui uma nova rede sem fio. Vou chamar de LabGuest. Vou deixar aberta, vou aplicar as políticas guest, não vou personalizar, mas vou aplicar aqui as políticas guest, uma rede visitante, e na VLAN vou selecionar a VLAN 20, que é a minha VLAN guest. Ah, Samuel, eu não uso VLANs, é um ambiente muito pequeno, mas eu quero ter SSIDs diferentes. Ok, usa a LAN padrão, que é sem tag, sem VLANs, né? Você basicamente está trabalhando em cima do padrão. Então eu vou colocar aqui 20, ó. E, mais uma vez, se eu salvar aqui, esse SSID vai ser propagado em todos os APs. Eu quero que ele seja propagado só no Mesh, não nos demais. Então eu vou vir aqui em Advanced Options, ó, vou tirar o grupo All APs, vou criar um novo grupo, que eu vou chamar de grupo. Esse grupo você cria uma vez só. Então aquele grupo Corp que eu criei anteriormente com 3 APs, ele continua disponível aqui para mim em outros SSIDs. Então você cria os grupos uma única vez, tá? Como o grupo Guest é novo, eu estou criando ele agora. Vou falar que só o AP Mesh faz parte desse grupo. Salva. Olha lá. Um único AP faz parte desse grupo Guest, ó. Tá? Então eu posso selecionar aqui, ó, múltiplos grupos, né? Então coloquei esse SSID Guest somente no APACM aqui através do Group Guest. Bem fácil assim, tá, pessoal? Na verdade, o processo ficou diferente porque vocês antes estavam acostumados a trabalhar com override de WLANs, né? Mas na verdade, se você assim, esvaziar a sua cabeça e pensar em todo o processo do zero, você vai ver que ficou muito mais fácil trabalhar dessa maneira, principalmente em cenários maiores. A flexibilidade agora tá mais fácil para você lidar com muitos APs, para você criar diferentes grupos para organizar melhor sua estrutura de APs. Então aqui a gente criou, ó, 3 SSIDs, um que eu tinha criado no padrão, todos os APs, um Corp para um grupo de 3 APs e um Guest para um grupo de um único AP. Tá? Então vamos ver o resultado disso aqui em Devices. Olha lá, como eu estou com as colunas aqui WLAN 2G e 5G, olha aqui, ó. O AP HD está propagando os SSIDs Lab e Lab Corp. Então, LabCorp também está no IW e LabCorp também está no Pro. LabCorp não está no Mesh. Foi exatamente o que a gente fez, tá? Mesma coisa com a rede Guest. Ó. Vamos olhar para o Mesh aqui, ó. O Mesh tem o SSID Lab, que era comum aos dois APs, e o LabGuest. Não tem o LabCorp, tá? Isso nos dois rádios. Então, reparem que o SSID Lab, que é aquele padrão que a gente criou, está em todos os APs, o Lab só, ó, Lab, 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 Lab. O LabCorp só tá nos 3 que não são o Mesh. Então, LabCorp, LabCorp e LabCorp. Nos 2 rádios, ó, LabCorp, LabCorp, LabCorp. E o LabGuest tá só no Mesh. LabGuest e LabGuest nos 2 rádios, tá? Então, é simples assim fazer a configuração de AP Groups no Unify. Agora, um outro cenário hipotético aí, rapidinho, para a gente ver essa flexibilidade nova do arranjo de grupos de AP e de rádios de propagação dos SSIDs. Vamos imaginar o seguinte,
Por qualquer que seja a razão, na minha empresa, eu quero que a rede LabCorp seja propagado só nos rádios 5 GHz. Eu não quero rede corporativa em 2.4 GHz, porque eu não tenho dispositivo 2.4 GHz, eu quero máximo desempenho. E a minha rede guest, como ela é best effort, eu não estou muito preocupado com a qualidade dela, eu quero que ela seja propagada só em 2.4 GHz para os meus visitantes. Cenário hipotético que eu estou criando aqui. Então eu não quero que esses SSIDs que eu já personalizei em relação a grupos de APs sejam propagados nos dois rádios de todos os APs. Eu quero a rede corporativa só em 5 GHz e a rede guest só em 2.4 GHz. Mais uma vez, é só um exemplo hipotético, você pode fazer a combinação que você quiser de rádios e de APs, tá? Então olha que rápido fazer essa configuração. Antes você teria que selecionar os APs, ir lá nas WLANs, né, da configuração desse AP especificamente, no rádio específico 2G desligar um SSID e vice-versa. Agora, olha só como ficou mais rápido. A gente vem aqui, então, em Settings, Wireless Networks, vou pegar o meu SSID LabCorp, vou editar, vou aqui nas opções avançadas, ele já está vinculado com o grupo Corp, que só tem aqueles 3 APs corporativo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu quero esse SSID propagado não nos dois rádios, não em both, né, ambos. Eu quero só no rádio de 5 GHz. E vou salvar. Pronto, simples assim, é só isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a rede guest, só que no rádio 2.4. Então vou editar a rede guest, LabGuest. Vou falar que eu não quero que essa rede guest seja propagada nos dois rádios, quero só no rádio 2.4 GHz dos APs que fazem parte do grupo guest. No caso desse exemplo é um único AP, mas eu posso editar isso futuramente, ter mais APs com a minha rede guest ou mais APs com a minha rede corporativa. Então ficou muito flexível de trabalhar com um volume grande de APs e com diversos grupos diferentes de APs, tá? Vou salvar isso. Os meus APs vão ser provisionados e antes que o provisionamento termine, eu já mostro aqui para vocês, ó, em Device. Olha o que a gente fez agora, olha o que mudou. Bom, a rede, o SSID Lab, a gente tem APs aqui sendo provisionados, o SSID Lab, que é aquele primeiro SSID padrão que a gente criou, sem grupo nenhum, né? Ou seja, grupo All APs, todos os APs em todos os rádios, os SSID sendo propagado, ele está tanto no rádio 2G como 5G de todos os APs. Aquele primeiro SSID. Agora vamos olhar para o SSID LabCorp, que é daquele grupo de APs corporativos que eu queria só em 5 GHz. Ó. Não tem LabCorp em 2.4 GHz mais sendo propagado. Com uma configuração rápida igual àquela. Então o LabCorp está só em 5 GHz, no rádio de 5 GHz, dos APs que eu coloquei no grupo Corp, que é o HD, o IW e o Pro. O Mesh está fora. E o inverso é verdadeiro. No meu o SSID LabGuest, vejam que o LabGuest, ó, ele só está sendo propagado no rádio 2.4 GHz do AP ACM, do Mesh. Não tem LabGuest em nenhum outro AP, nem no rádio 5 GHz. Então, eu só tenho LabGuest no rádio 2.4 GHz do meu AP ACM. Tá? E a qualquer momento eu posso editar isso daí. Se amanhã eu achar que eu quero a minha rede corporativa de novo em 2.4 e 5 e a minha rede de visitantes de novo em 2.4 e 5, olha que rápido, é tão rápido que eu vou até fazer de novo aqui com vocês, ó, então bem rápido. Ó. A gente vai vir aqui em Wireless Networks, vou editar a rede Corp, a rede Corp estava só em 5 GHz, vou de novo mandar ela ser propagada nos dois rádios de todos os APs, salvei, vou fazer a mesma coisa com a minha rede Guest, edito, a rede guest estava sendo propagada só no rádio 2.4, vou pedir para ela ser propagada em todos os rádios, salvo. Olha que rápido, hein, pessoal? Segundos, tá? Devices, olha o meu resultado. Ó. Eu voltei a ter as redes propagadas tanto em 2.4 como em 5 GHz naquele esquema de AP Groups, de grupos de AP que eu tinha estabelecido. Qual? A rede corporativa só no HD, no IW e no Pro, e a rede guest só no AP Mesh. Ok, pessoal? Então, vídeo rápido aí para mostrar a maior mudança estrutural que a gente teve na Unify Controller versão 6 em relação à versão 5, né, que é aquilo que tem sido aí a maior dúvida do pessoal em relação à operação do Unify, ok? Então o vídeo era esse, um abraço, tchau, tchau.